muito diferente do que é o país de verdade. O que isso foi fazendo? Isso foi me ajudando a compreender o mundo. Isso foi observar a história. E isso foi viver a história e, através desse viver a história, compreender melhor o mundo em que eu vivia, o país em que eu vivia. Muito bem. O tempo foi passando e, depois de muitos anos pensando que minha vida ia ser numa quadra de basquete, eu falei, o que eu vou fazer agora? E, por sorte, eu acabei encontrando uma atividade que me dá tanto prazer quanto me dava jogar basquete, que é ser professor. Muita gente fala assim, pô, ser professor tem piada, professor é um louco, professor é uma vida sacrificada, mas extremamente gratificante, para quem efetivamente se entrega a ela como deve se entregar. E por que ela é gratificante? Porque ela permite uma convivência com a juventude em tempo integral. Ela nos permite acompanhar as mudanças através dos seus protagonistas principais. E essa possibilidade de se atualizar, convivendo com uma juventude que se renova permanentemente, é um privilégio que poucas profissões oferecem. Então, sou economista, sou professor de economia e gosto muito do que eu faço. E nessa trajetória como professor, eu acabei virando diretor, mas tudo isso é, como disse o ex-ministro Eduardo Portela, é estar, não é ser. Eu sou professor e posso estar em alguns cargos. Mas, ao longo dessa trajetória, uma das grandes oportunidades que eu tive foi acompanhar uma delegação de alunos da FAAP para participar do Aluno lá em Brasília, que é uma simulação para ensino superior. E quando eu voltei completamente estarrecido. Porque eu falei assim, isso é o sonho de qualquer educador. É o aluno totalmente comprometido com aquilo que ele está fazendo. Não só ele participa ativamente das atividades, como ele pede extensão das jornadas, tá? Ele continua negociando no jantar e na balada. Tá? Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa parecida com essa na FAAP. E quando voltei para a FAAP, conversei com a diretoria e eles concordaram, e desde aquela época nós realizamos um fórum semelhante a isso, parecido com isso, porque lá não tem o foco histórico, que é o Fórum FAAP de discussão estudantil, que vários de vocês acho que já participaram. Eu vejo aqui professores que têm participado, que são parceiros do fórum, e que tem sido também um sucesso fantástico. E o que eu gosto do fórum? Por que eu acho que o fórum é fundamental? Qualquer um deles. Porque permite que o aluno se coloque no papel de protagonista. E para quem diz que o aluno é alienado, é desinteressado, eu falo assim, provavelmente o curso é mal dado. O professor não é bom. Porque se ele conseguir colocar o aluno na condição de protagonista, ele dá respostas fantásticas, seja lá qual for a disciplina. Tá? Muito bem. E aí eu pude ver durante todos esses 9 anos que a gente tem aí no Fórum FAAP, essa alegria, essa vontade de participar, essa capacidade extraordinária de alunos que num curto espaço de tempo pesquisam, se aprofundam, estudam, conhecem as posições dos países que vão defender e vão lá e o fazem de forma brilhante, independentemente daquela posição e daquele país ser ou não um país da sua simpatia, um país da sua preferência. Isto é fazer história. Isto é começar a construir a própria história. E eu estou olhando para todos vocês com muita admiração, porque vocês vão estar nos próximos 5 dias dando um passo importante para a construção da história, da trajetória pessoal e, quem sabe, profissional de todos vocês. Aproveitando, eu dei uma olhada rápida sobre algumas citações importantes sobre a história, ou acontecimentos históricos, ou relatos históricos, que eu achei que valeria a pena chamar a atenção aqui nesse início. Um deles, Marx. Marx dizia que o que distingue um bom e um mau economista é a sua sensibilidade histórica.
E a análise econômica de Marx é uma análise eminentemente histórica. É impossível dissociar o Marx historiador do Marx economista. Aliás, Marx tem outras facetas a acrescentar. Se houver alguma crítica a fazer a Marx, seguramente não é na análise diagnóstica que ele é capaz de fazer. E, aliás, muitas vezes as críticas feitas a eles não são o que ele escreveu, fez ou pensou. É sobre o que muita gente interpretou ou botar na boca dele sem que ele tenha feito. Mas a capacidade de interpretação de Marx, da evolução do mundo até o período que ele viveu, é uma coisa extraordinária. Tanto é verdade que alguns outros pensadores, economistas, analistas do desenvolvimento, tão impressionados ficaram com Marx, que tentaram dar uma explicação parecida para a evolução da sociedade, fugindo da metodologia marxista. E um deles, um dos grandes estudiosos do desenvolvimento, da economia do desenvolvimento, chamado Rostov. O professor Rostov escreveu um livro na década de 50, 60, final de 50, início dos anos 60, que chamava As Etapas do Crescimento Econômico. Subtítulo: Uma teoria não comunista. Ele tentava explicar a evolução das sociedades por estágios, mas sem que esses estágios fossem modos de produção sucessivos, como explica Marx, e sem que a luta de classes fosse o motor da história, e sim a tecnologia e o know-how. É interessante a gente poder comparar teorias que, no fundo, têm uma visão parecida, linear, mas que têm motores diferentes da história. Muito bem. Um dos filmes que eu seguramente reputo como um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida é um filme chamado A História Oficial, que deu o prêmio de melhor artista e foi o melhor filme estrangeiro, acho que de 1985, um filme argentino. E a protagonista da história, Norma Leandro, é uma professora de história numa escola de ensino médio de Buenos Aires. E num entrevero que ela tem com o aluno retruca a história que ela está ensinando e ela fica brava, ela fica irritada com ele e ela pergunta: com que base você está retrucando? Ela fala assim: professora, a história foi escrita pelos vencedores. E é um livro, é um filme que eu recomendo a todos vocês, ele é ainda facilmente encontrável aí nas locadoras, que mostra a mudança dela pessoal, não apenas como pessoa, mas como profissional, quando ela começa a perceber que a história que tinham contado para ela, a história da filha adotada dela, não era realmente aquela que tinham contado. Então é uma metamorfose fantástica que ela passa. Aliás, eu passei esse filme recentemente num curso que eu ofereci nesse semestre, mostrando o cinema e a redemocratização da América do Sul. E esse foi um dos filmes que fizeram parte do meu curso. Depois, você vai entendendo o papel da história, como a história pode servir de base para a nossa compreensão do mundo e mais do que isso, como a história não é linear. Não é compreender o que deu certo no passado, o que não deu certo no passado, para não repetir o erro. Porque algo que não deu certo no passado pode ser adequado agora. E essa talvez seja a maior dificuldade. Seria muito fácil entender e compreender o mundo e prever o futuro se a evolução fosse linear. A evolução não é linear. Ela é cheia de atipicidades. E a história nos ensina isso. Mas entender a história nos capacita para isso. Adorei a sua citação, Karina. Também é um dos meus prediletos. Não se improvisa uma vitória. Nelson Rodrigues. Muito bem. Eu já tinha tido um filho, já tinha... Como é que é o negócio? Eu tenho que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu já tenho filho, já tenho 30 anos. Árvore, eu já plantei algumas, não sei como é que elas estão, porque eu sou péssimo nesse negócio, não me dou bem, não é o meu campo. Mas faltava escrever um livro. Tinha escrito capítulos, artigos e tal, mas ano passado eu publiquei um livro. Como vencer os desafios da carreira profissional. E eu me baseei para escrever esse livro num livro que eu li por acaso, um desses atrasos de avião no aeroporto, do ex-vice-presidente do Barcelona, Ferran Soriano. Aliás, ele deve vir ao Brasil
proximamente, porque a segunda edição desse livro vai ser lançada. Ferran Soriano, que hoje é o vice-presidente do Manchester City, ele foi o vice-presidente do Barcelona naquele período que o Barcelona construiu um time que virou uma máquina de ganhar campeonato. Não foi esse último do Messi, foi o time que teve o Ronaldinho como carro-chefe. E ele foi eleito junto com a diretoria numa fase que o Barcelona passava por uma entre-safra. O Barcelona tinha perdido grandes jogadores, não estava tendo bons resultados e estava passando por uma fase financeiramente difícil. E ele fez parte de uma chapa de oposição que ganhou a eleição. E a característica dos integrantes dessa chapa é que todos eles eram bem-sucedidos como profissionais, só que nenhum deles era do ramo do futebol. Você tinha um cara de finanças, um cara de logística, um cara de marketing, um cara de recursos humanos e não tinha ninguém de futebol. Aí quando eles ganharam, falaram assim, e agora? Aí se fecharam no fim de semana, resolveram fazer lá um brainstorm para entender o negócio do futebol. E eles tiveram que tomar a seguinte decisão. O futebol mudou. Hoje o futebol, mais do que nunca, é negócio. Ele é apaixonante, mas só dá para você criar um time que vai ser vencedor e vai dar paixão se ele for bem gerido e se ele tiver recurso. E aí eles perceberam uma coisa incrível. Deve existir no mundo 6 ou 7 times, não mais do que isso, de primeiríssimo nível, que estão sempre lá disputando os grandes títulos. Para quem gosta de futebol, é o Manchester United, que é o time mais bem gerido do mundo, é o Real Madrid, é o Milan, é o Bayern Munique, é o Juventus, é o Chelsea, que recentemente recebeu lá um bolão de dinheiro, provavelmente a Inter de Milão e não passa daí. Até porque nas outras ligas o volume de dinheiro que participa é muito menor do que nessas ligas inglesa, alemã e italiana. E aí a dúvida, e espanhola, e aí a dúvida deles é o seguinte: nós vamos querer que o Barcelona faça parte desse grupo ou a gente vai se contentar em ser o top do grupo que vem logo abaixo? Como o Real Madrid fazia parte desse grupo, jamais o Barça ia admitir ser algo menor do que o Real Madrid. Então eles tomaram a decisão de fazer o que fosse necessário para transformar o Barcelona no integrante permanente desse grupo. Muito bem. E começou pela escolha do técnico, e a escolha do técnico redundou na escolha do jogador, que ia ser o carro-chefe, a locomotiva do time. E o chefe, e o técnico falou, eu quero o Ronaldinho Gaúcho. E eles fizeram o que foi possível para buscar o Ronaldinho Gaúcho. E, paralelamente ao trabalho que foi feito com o time que tinha o Ronaldinho como grande craque, eles aumentaram os investimentos na base para que a partir do futuro o Barcelona não precisasse gastar tanto com craques e tivesse uma base lá de dentro. O resto da história vocês sabem. Claro que ficou um pouco chamuscado por causa da sova que eles levaram no Bayern Munique na final da Eurocopa agora, mas a grande maioria dos amantes do futebol reconhecia no Barcelona, que é a base da seleção espanhola, o grande time, pelo menos dos últimos 5 anos. O nosso senador aqui, que é santista, eu lembro como foi difícil assistir aquela final do Santos com o Barça. 4-0, mas 4-0 podia ser passado, o Santos não conseguia ver a bola. Lembrou o primeiro jogo aqui do Espanha e Uruguai. Os uruguaios pensavam em pegar a bola, os espanhóis já tinham 3 maiores do lado tomando. Muito bem, o trabalho do Barcelona foi um trabalho muito bonito. E o trabalho do Barcelona, e o livro, quer dizer, fechando a minha história, a história da minha fala, nesse meu livro, eu procuro defender uma ideia. Por que eu escrevi esse livro? Porque eu não sou especialista nisso. Mas durante os 30 mais anos como professor, e vários deles na condição de diretor ou chefe de departamento, eu recebi muitas vezes alunos, pais de alunos, e às vezes alunos junto com os pais de alunos, que vinham me pedir para, sobretudo pais, convença meu filho a continuar no seu curso. E eu falava, agora eu estou perdido, eu não acredito nisso. Falei, por quê? Porque ele já fez 2 anos, por que vai perder esses 2 anos? Falei, mas por que ele não quer curso? Ele não está gostando. E aí eu fazia um esforço danado para tentar convencer o pai de que ele devia se adaptar à cabeça do filho. Deixa ele trocar. Não, mas ele vai perder 2 anos na vida. Eu falei, não vai não, ele vai ganhar 2 anos. Perder ele vai se ele continuar o resto da vida fazendo aquilo que ele não gosta. Não há nada na vida melhor do que fazer aquilo que você gosta. Um dos meus grandes amigos no esporte
que é o Oscar Schmidt. E o Oscar recentemente falou uma coisa bárbara numa palestra. Ele falou: eu nasci virado para a lua. Até os 45 anos me pagaram, e bem, para eu fazer a coisa que eu mais gostava de fazer na vida. E agora me pagam para eu contar o que eu gostava de fazer. Ou seja, dessa forma simplória, o Oscar falou uma coisa verdadeira. Quem tem a sorte de trabalhar fazendo aquilo que gosta é um privilegiado. O tempo passa rápido. Você se diverte o tempo todo. Vocês já pensaram fazer a vida inteira aquilo que você não gosta? É igual aquela aula que você não gosta, que você não para de olhar para o relógio e parece que o relógio não anda. Não é assim que funciona? Pois é. Eu acho que participar de simulações é um passo decisivo para você se enxergar e entender aquilo que você gosta e aquilo que você vai fazer. Esse é o grande recado que eu deixo no meu livro e que eu gostaria que vocês lembrassem como o único recado, a única dica, a única mensagem de tudo que eu falei.